Olá, tudo bem? Hoje eu quero resumir para você o livro A Torá Comentada, do Brian Kibuuka, esse livro de 2020. Meu nome é Marlon Löwen e nesse canal você encontra resumos de livros cristãos e estudos bíblicos. Bom, esse livro é um catatal de cerca de 1000 páginas. O autor, que é esse Brian Kibuuka, ele é natural da Uganda e é professor de História Antiga na Universidade Estadual de Feira de Santana. E nesse livro ele usa de uma pesquisa muito profunda e detalhada para explicar as diferentes facetas dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é a Torá. Tanto na Bíblia cristã, quanto na Bíblia hebraica, judaica também. Mas por que um livro de 1000 páginas sobre a Torá? Bom, para começar, metade do livro é a própria Torá, então é os próprios 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio estão lá inteiro nesse livro. Então, tirando fora isso aqui, você ainda tem mais ou menos 500 páginas onde ele se debruça sobre o tema da Torá. E ele trabalha os seguintes pontos. Ele trabalha sobre a perspectiva histórico-crítica, então ele quer estudar cientificamente esse livro, como se fosse um documento histórico. E para isso ele se debruça na pergunta, por exemplo, quem foi o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia? A tradição judaica antiga e a tradição cristã tradicional vão dizer que o escritor foi Moisés. Moisés escreveu Gênesis, sobre a criação do mundo, até Deuteronômio, que narra no final, no último capítulo, a própria morte de Moisés. Inclusive, os círculos judaicos antigos vão dizer que Moisés escreveu com lágrimas as últimas páginas, que Deus havia revelado a ele que ele iria morrer em breve. Então, quando lá diz Moisés morreu, foi Moisés mesmo que escreveu. Outros, então a linha histórico-crítica vai analisar a Bíblia como um documento histórico e vai pesquisar ele criticamente como se pesquisa qualquer documento histórico. E para isso, eles chegam a uma certa teoria, que é a teoria das 4 fontes, que diz que os estilos literários encontrados dentro dos 5 primeiros livros da Bíblia são diferentes. E por isso, provavelmente não foi uma pessoa só que escreveu. Quando a tradição diz que Moisés escreveu, diz que foi escrito sobre o fundamento de Moisés, sobre as ideias de Moisés, mas quem colocou a mão no lápis e escreveu, na pena, e escreveu esses papiros antigos, foram, então, um documento chamado documento Javista, de Javé, que seria o documento mais antigo de todos, escrito lá mais ou menos por 1000 a.C., lá pela época do período do rei Salomão. E esse documento é unido a um outro documento chamado Eloísta, que seria o documento de Elohim, que seria escrito mais ou menos lá pelo ano 800 a.C., quando Israel já é dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. É unido a um outro documento chamado documento Deuteronomista, escrito também no Reino de Israel durante a divisão. E é unido a um quarto documento, que é o documento sacerdotal, escrito provavelmente pelos judeus durante o período do exílio babilônico. E depois que termina o exílio babilônico, eles voltam para Israel. Esses documentos todos são unidos em uma coisa só, transforma-se nos 5 livros da Torá, e isso é então reeditado, e assim se chega ao documento atual. Isso é o que a linha histórico-crítica vai dizer, diferente da linha tradicional que vai dizer Moisés escreveu tudo e ponto final. Depois de fazer essa explicação detalhada sobre a origem da Torá e quem é o autor da Torá, então ele vai, no livro, o Kibuuka vai fazer então um resumo dos principais temas de cada um desses 5 livros, começando por Gênesis. Gênesis, então, essa palavra Gênesis vem do grego, então da tradução bíblica do Antigo Testamento para o grego, a chamada Septuaginta. Mas a palavra na Bíblia hebraica, o livro se chama No Princípio, ou Bereshit, que então é um significado um pouco diferente, que é a primeira palavra do livro, que no princípio criou Deus, céu e terra. Dos 5 livros, então, da Torá, esse é o único livro que não tem a figura de Moisés como central, e lá Deus fala sobre a criação do mundo, a criação das pessoas, a criação do seu povo escolhido, o povo de Israel. Então, os principais temas são a geografia mundial, o tema da família, muito importante em todo o Gênesis, o tema que só existe um Deus, a terra de Israel e as suas 12 tribos. Esses são os temas centrais de Gênesis. Depois, quais são os temas centrais de Êxodo? Então, Êxodo vai contar
é a continuação de Gênesis. O povo de Israel se mudou para o Egito, termina Gênesis. Êxodo começa muitas gerações depois lá, quando o povo vai sair do Egito para voltar para Israel. E Deus forma uma aliança com eles lá. E o tema central de Êxodo seria então esse Deus que faz uma aliança com Israel, renova a aliança dos seus antepassados e se revela com seu nome. A partir de agora, Deus não é mais Elohim, que significa uma palavra genérica para Deus, mas Deus é Yahvé, que seria o nome pessoal de Deus, que tem algum significado como se fosse: eu estarei certamente aqui com você. Eu sou quem eu sou. O terceiro livro, então, é Levíticos, e aí o resumo desse livro é interessante porque ele parece simplesmente um conjunto de leis, né? O nome Levíticos vem também do povo de Levi, dos sacerdotes em Israel. Então esse livro conta uma série de leis para os sacerdotes poderem guiar Israel, o povo de Israel, durante o deserto, durante todo o futuro, separando aquilo que é puro do que é impuro, o que é santo do que é profano. Então essa é a ideia central de Levíticos, com um conjunto imenso de leis, de tipos de oferta, de dias sagrados que eles têm lá. Depois vem o livro de Números, que ele é um pouco mais desorganizado do que Levíticos, e Êxodo, porque ele mistura um pouco de história com um pouco de leis, histórias, leis. Ele recebe esse nome de Números porque são feitos 2 grandes censos para contar a população de Israel, uma vez depois que eles saem do Egito e depois 40 anos depois, antes de entrar na Terra Prometida. Então, essa é a ideia do livro de Números. E por fim, Kibuka ainda fala do livro de Deuteronômio, que significa então essa palavra, a segunda lei, porque Moisés, no dia antes deles entrarem na terra de Canaã, repete toda a lei para eles. Então, o livro de Deuteronômio traz toda a repetição da lei que foi feita já em Levíticos e em Números, mas agora sobre uma outra perspectiva. Então, esse é um resumo do livro dele. Eu achei que é um livro muito legal, vale a pena para se aprofundar, para realmente estudar os 5 primeiros livros da Bíblia, levando em consideração que ele parte desse pressuposto histórico crítico, né? Mas mesmo assim é uma leitura valiosa de se fazer e levar isso como uma ideia também de uma possível interpretação do livro. Bom, se você gostou desse vídeo, lembra de curtir ele, ou de comentar, ou compartilhar com outras pessoas que também se interessam no assunto. Obrigado por seu tempo, Deus te abençoe e até uma próxima.